Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thalita Marques, sou especialista em criação e venda de produto Abre Carteira. Olha, se você não tem um produto Abre Carteira, vai ficar cada vez mais difícil para você. Porque hoje, se você depende somente de fazer uma sessão, por exemplo, para vender, ou fazer um conteúdo para vender, vai ficar cada vez mais difícil para você. Então, vamos supor que uma pessoa vem pelo seu conteúdo, gosta do seu conteúdo, só que ela fica assim: será que ela é boa mesmo? Eu gostei, mas será que ela é boa? Então, peraí, deixa eu ver o que ela tem na bio. Aí vai lá na bio, na sua bio, e, por exemplo, só tem falando sobre a sua mentoria, ou só um WhatsApp, ou não tem nada, às vezes, na sua bio. Você precisa ter um produto Abre Carteira. Um produto que resolve um problema operacional do teu cliente mais maduro. O ideal é que seja uma ferramenta, um checklist, algo prático para que ele consiga colocar em prática de 7 a 15 dias ali. E aí, o Abre Carteira, o interessante do Abre Carteira é que ele resolve um problema e ele cria outro problema, que é justamente fazer com que a pessoa queira a sua consultoria, a sua mentoria, ela quer um pouco mais de personalização. E vocês vão entender aqui, na aula de hoje, o que está acontecendo, esse movimento de mercado, de volume de conteúdo, por que isso está acontecendo e como você pode fazer da forma correta. Então, tenham um produto Abre Carteira, porque isso vai facilitar muito a venda de vocês. Perfeito? Beleza? Maravilha. Então, vamos embora. Vamos para a nossa aula. Qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a tese central de tudo? O mercado, ele saiu de uma fase de novidade e promessa, porque, né, a massa, ela compra promessa, né? E promessa que vendiam, né, para uma fase em que o comprador, né, agora, né, que vendiam antes, né, que era só promessa e novidade, e agora o comprador, olha, gente, isso aqui é muito importante. O comprador, ele precisa reconhecer o próprio momento, compreender o método da pessoa e avaliar se ele possui os requisitos necessários para conseguir executar aquela metodologia. Vocês vão entender tudo isso e vão abrir muito a mente, vocês vão entender e pensar assim, o que eu tenho que ter no meu método, o que eu tenho que ter no meu conteúdo, isso vai fazer muito sentido para vocês, tá? E isso vai mudar 4 áreas no seu negócio: a maneira de estruturar a metodologia, a forma de selecionar o público, os ângulos que você vai usar no seu conteúdo e a maneira de apresentar provas e depoimentos. Porque às vezes eu entro nos perfis e eu vejo um depoimento, eu vejo só assim: ah, esse é o depoimento da minha cliente. Tudo bem, mas a gente não sabe nada da tua cliente, a gente não sabe qual momento que ela estava. Isso não vende mais. As pessoas querem saber exatamente qual momento que ela está passando para ver se eu me identifico e aí eu acredito que eu vou ter resultado como essa pessoa. Entendeu? O mercado ficou extremamente crítico e vocês vão entender o porquê. O que aconteceu aqui durante a pandemia? Foi a primeira fase, né? A digitalização forçada ali pela pandemia. O que aconteceu? Vendeu de tudo, né? Qualquer um que tivesse lábia conseguia vender e vendia de tudo, né? Muita gente ficou com muito dinheiro, né? Tem muita gente que só vendeu durante a pandemia e saiu, né? E vendeu muito curso. O que aconteceu? Foi curso, curso, curso. Qual foi o perigo, gente, desse momento? E aí vocês vão explodir a mente aqui de vocês, tá? Quais foram os perigos desse momento, tá? Pessoas com resultado pessoal vendendo o curso como se tivesse método validado, falando que servia para todo mundo. A partir disso aqui que eu estou apresentando para vocês, aí vocês vão entender o porquê que o tipo de conteúdo hoje mudou e quais são os ângulos necessários do seu conteúdo. Excelente pergunta da Eduardo. Valor máximo para o Abre Carteira. Se ele for direto para a página, aqui 147, estourando R$ 197 direto para a página. Se for algo assim muito surreal, tá bom? Mas eu gosto de R$ 67,97. Porque o Abre Carteira, ele é um motor de aquisição, tá? Que dá para você ter lucro? Sim, a gente tem. Lógico, aí os order bumps, enfim, geram lucro, é claro. Mas o importante é ele fazer com que a pessoa dê o próximo passo ali de 30 dias, 60 dias, de 7 a 30, 60 dias.
tá bom? Depende do momento da pessoa, a gente vai falar sobre isso também. Então, pessoas com resultado pessoal estavam vendendo o curso como se tivesse um método validado, falando que servia para todo mundo. Outro perigo, pessoas que não sabiam como aprendemos. Quem já estudou sobre isso? Como nós aprendemos? Porque você deveria estar estudando sobre isso, tá? Pessoas que não sabiam como aprendemos, organizando cursos de maneira aleatória. Foi isso que aconteceu lá na pandemia, tá? Estão concordando aqui comigo? Comente aí. Pessoas vendendo experiência pessoal sem ter formação. Nossa, vimos muito isso aí, hein? Olha só. Pessoas vendendo intuição. Nossa, isso aqui foi terrível, tá? Pessoas vendendo intuição é o seguinte. Vamos supor que a Rose chega para mim e fala assim, ó. A Cecília, eu fui lá, apliquei o resultado na Cecília, só que a Cecília estava em determinado momento. Aí a Cecília foi lá, teve resultado, papapá. Rose veio para mim com outro momento, com outra situação. E eu simplesmente, na intuição, falei para ela poder fazer determinada coisa. Então, pessoas vendendo intuição. Eu acho que é isso, ok? Então, isso aconteceu demais aqui. Vamos para o próximo agora. E aí, o que aconteceu depois? Aí vendeu muito curso e tal. A segunda transformação, tá? Da compra de informação para busca por acompanhamento. Depois de comprarem cursos e acumularem informação, muitas pessoas perceberam, tá? Que saber o que fazer não significava conseguir executar. Então, ela tinha aquele curso lá, mas ela não conseguia colocar em prática. E aquele expert falou: não serve para todo mundo. Entende? Então, o acesso ao conteúdo não garante implementação. Por que que não garante implementação? Olha só que interessante. Pode ser que ela tenha comprado no momento errado, não possuía conhecimentos anteriores necessários, comprou no momento errado porque comprou por causa do guru que tinha uma lábia e aí fez ela comprar na emoção. Não possuía conhecimentos anteriores necessários, não tinha tempo, não tinha estrutura, não conseguiu adaptar a orientação à própria realidade, não sabia identificar qual etapa deveria realizar primeiro. Precisava de correção, precisava de acompanhamento, comprou movida pela promessa, que é o que eu falei, não pela compatibilidade, tipo, ela não estava no momento daquilo ali, tá? Nesse contexto, tá? Cresce a procura por acompanhamento, proximidade, consultoria, comunidades, mentoria. O que aconteceu? O boom da mentoria. Estão me acompanhando aqui, gente? Ok? Estamos juntos aqui? Então, nós tivemos curso vendendo igual água, pandemia, aí depois gerou o quê? Depois pandemia gerou venda de mentoria. Estão comigo, né? Perfeito, total. Estão entendendo. Quais foram as consequências disso aqui? A mentoria, ela surgiu como resposta a uma necessidade legítima, sim, porque a pessoa ela não queria apenas aulas, queria direção, diagnóstico e correção. Só que aí, olha o que aconteceu. Quem aqui já comprou uma mentoria onde você nem falou com o mentor? Tem alguém aqui? Ah, comprei uma mentoria que eu nem mesmo falei com o mentor. Ou não podia, ou você tinha que falar com o tutor. Só tirava dúvida com o tutor, por exemplo. Então, muitos negócios tentaram escalar a venda da mentoria sem escalar a capacidade de acompanhar. Não podia falar com o mentor, era o tutor, tinha que assistir um monte de aula e não podia falar com o mentor. Então, o mentor, ele vendia proximidade, mas entregava o quê? Grupo lotado, trilha igual para todo mundo, aulas genéricas, encontros coletivos sem diagnóstico, suporte realizado apenas pelo time, pouco acesso ao especialista ou nenhum. Aqui tem mentoria que o mentor não está, somente os tutores. Ausência de acompanhamento de implementação, então isso foi vendido. Assim, o problema do curso foi transferido para a mentoria. Entende? Então não adiantou nada, foi só comprar mais caro para ter uma sensação de direcionamento. Essas foram as consequências. Beleza.
Olha só, há 2 anos e meio atrás, o que que aconteceu aqui? E aí, quem não pegou, quem não se reposiciona, meu aluno se deu bem porque acabou se reposicionando, né? Aí você vai ter uma maior dificuldade agora, tá? Aí, há 2 anos e meio atrás, o que aconteceu? IA começou aí a bombar, a massa começou a comprar menos curso. Por quê? Porque começou a pegar mais dicas, né? Surgiram mais especialistas na internet. Então, foi pegando diquinha de um, diquinha de outro, diquinha disso, diquinha daquilo. É um monte de dica na internet sem fundamento, que não serve para nada, é só para engajamento, tá? E aí, começaram a usar IA e achar que dá certo, então reduziu a compra de curso. Economia também fez com que as pessoas, né, reduzissem, eles ficassem mais o quê? Opa, peraí, deixa eu analisar, eu preciso pagar isso, preciso comprar um curso, o que que eu vou fazer? Vou pagar minhas contas. As coisas foram ficando mais caras, muita gente entrando, muitas dicas. Aqui foi o momento que a gente se reposicionou. A gente parou de resolver problema de massa, tá? Quando eu falo problema de massa, gente, é aquela pessoa que ela só quer diquinha o tempo todo. Ah, eu só quero dica, eu não quero fazer nada. Entende? A pessoa que não tem requisitos necessários para fazer a minha mentoria. Então, por exemplo, para você entrar para a minha mentoria, você tem que ter experiência, você tem que ser bom no que faz, você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma faculdade, entende? Pelo menos, não necessariamente, tá? Mas você tem que ter experiência. Às vezes você tem experiência de mercado ali por muito tempo, você pode criar uma consultoria, por exemplo, você estudou algo ali, enfim. Então, esses são os requisitos necessários, tá? Então, nessa época, nesse momento, a gente reposicionou para resolver o problema de cliente mais maduro, porque a gente identificou isso. E aí, aqui nesse momento, houve a redução do conteúdo genérico, porque a massa ela consegue isso na IA. Então, ao longo dos anos, vocês vão pirar a cabeça com o que está acontecendo agora. Então, ao longo dos anos, mais especialistas, mais criadores, mais mentores e consultores entraram no mercado e, consequentemente, o comprador passou a ter o quê? Mais opções, mais promessas, mais conteúdos gratuitos, mais depoimentos, mais comparações, mais ferramentas e mais opiniões contraditórias. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a Rose coloca depoimento, o concorrente dela também coloca. Da mesma forma que a Cecília coloca depoimento, o concorrente também coloca. E aí, como é que eu vou decidir entre Rose e Cecília? Apesar de que elas são de nicho diferente, mas vocês entenderam. Como que as pessoas vão se decidir? Qual que é a questão agora, gente? Isso aqui é o creme de la creme, tá? Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas ó, a gente está há muito tempo no mercado, a gente passou por essas ondas, a gente se reposicionou e isso aqui fica óbvio pra gente, até porque, né, pra gente poder falar um negócio desse, né, a gente já tá há um tempo já fazendo e já falando para os alunos, ó, vocês têm que fazer conteúdo assim, 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 assado. Já tem um tempo já que isso foi o quê? Desde do ano passado que a gente está fazendo essas coisas em ângulos diferentes, por exemplo, principalmente no anúncio, tá? Principalmente no anúncio. Só que agora é que veio apertar mais ainda, tá bom? Então, o consumidor, ele pode descobrir uma solução, pesquisar outra, voltar à primeira, assistir uma aula, analisar depoimentos, procurar críticas e postergar a decisão. E aí, você que faz só um formato de conteúdo, sabe o que está acontecendo? Olha só, eu recebi um anúncio de uma pessoa, né, que fala sobre estratégia viral, tá? E aí, como eu cliquei no anúncio, porque eu me impactei muito, né, pelo anúncio, porque eu me conectei, porque ele estava falando uma questão interessante lá, que eu me conectei. Me conectei emocionalmente, tá, com a pessoa. E aí, assim, logo depois apareceu um outro anúncio de uma outra pessoa que fala sobre a mesma coisa. E aí, o que que eu fiz? Não, esse aqui eu não quero, não. Sabe por quê? Porque eu me conectei com princípios e valores dessa pessoa aqui. Então, se você não está trazendo para o teu perfil todos os ângulos que eu vou mostrar aqui para você, as pessoas vão decidir por outro e não por você. Eu tomei uma decisão, eu falei, não, esse aqui que eu vou querer. Porque eu me conecto com princípios e valores, eu gosto, né? Não vem com essa questão de arrogância e tal. Eu gostei desse aqui. Pronto. Entende? Então, se você não trouxer os ângulos diferentes, você vai perder. Porque a partir do momento que a pessoa
dá uma curtidinha ou vê seu anúncio, o seu Reels, enfim, o assunto que você está falando ali no conteúdo, ela começa a receber conteúdos semelhantes, sim ou não? Sim. Pelo algoritmo, né? Ele agora tem uma IA que analisa e ela começa a receber conteúdos semelhantes. Então, se a pessoa faz mais do que você, já era para você. Se ela faz nos ângulos certos, já era para você. E detalhe, comece, não esqueça de ter o seu mecanismo, tá? A sua forma única de falar. Então, por exemplo, o meu é abre carteira. Ninguém pode falar abre carteira. É meu, tá registrado. Então, quando eu falo de abre carteira, eu sou única no mercado. E eu bato em cima. Abre carteira não é low ticket. Então, ou seja, a pessoa não tem como escolher. Ah, eu vou escolher outra pessoa que fala de abre carteira. Não tem, não pode ter. Entende? Então, tenham um mecanismo de vocês registrado e claro. É outra questão aqui para vocês, tá bom? Porque nesse caso, né, da pessoa viral, eles falam sobre a mesma coisa e tal, enfim. A diferença foi o quê? A diferença foi no princípios e valores. Em ter comunicado princípios e valores. Então, vocês precisam fazer os conteúdos nos ângulos certos. Perfeito? Eu vou falar o que são ângulos. Beleza? Olha só. Então, vamos lá. O comprador, aí, seguinte, continuando aqui. Sobre depoimento, tá? O comprador, ele não pergunta apenas assim, essa pessoa teve resultado? Por exemplo, as pessoas não vêm perguntando assim, a Rose teve resultado? Não, peraí, calma aí. Calma aí. Rose, quem que ela é? Qual que é a audiência dela? O que ela tinha quando ela começou? A realidade dela era parecida com a minha? O que foi exatamente aplicado? Foi método ou foi o quê? Uma capacidade que ela já possuía? O mentor realmente participou? Esse processo cabe na minha rotina? É isso que as pessoas vão perguntar. Então, assim, por exemplo, eu vejo muito, tem um criativo que sempre aparece para mim, que é de um expert mostrando um outro expert, que ele teve resultado. Só que o cara é muito grande, entendeu? Muito grande. Eu falei, gente, pô, com uma audiência dessa, eu falei, até eu, entendeu? Então eu jamais, na minha cabeça, olha só, na minha cabeça, jamais vou comprar aquela pessoa. Jamais. Nunca. Por quê? Vocês, é porque eu não vou falar aqui, mas se vocês batessem o olho, vocês iam falar a mesma coisa. Pra mim não vai funcionar, não tô nesse momento. Estão entendendo isso aqui? Olha isso como isso é poderoso, tá? Não é só jogar um depoimento no story e falar, fulano teve depoimento. Não. Fulano chegou aqui, teve resultado em tanto tempo, aplicou tal coisa, estava passando por tal situação, era assim, assim, assado. Entendeu? Então, senão, você está jogando simplesmente seu depoimento fora, se você fizer isso. Estão comigo aqui? E aí, estão gostando? Valeu? Tá valendo até agora? Quero saber. Comenta aí pra mim se tá valendo. Vou continuar se tiver valendo. Então, vambora. Ó, seguinte. Agora, Thalita, beleza. Mas e agora? Agora é que o bicho pega. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Agora o momento é de fazer a pessoa reconhecer o seu momento. Ela tem que reconhecer, opa, isso aqui é pro meu momento. Isso aqui é pro meu momento. Tá? Você precisa ajudar ela a compreender o problema dela, ok? Então esse é o meu problema. Interessante. Ó, ao invés de você, por exemplo, ficar só falando do sintoma. Eu gosto de mostrar esse desenhozinho, que eu achei isso aqui fantástico. Eu tô fazendo esses desenhozinhos, quando os alunos eles vêm com um Reels falando do sintoma, aí eu vou lá, jogo na minha IA, e a IA já gera isso aqui, né? Eu jogo na minha IA e eu mando pra vocês, tá aqui o desenhozinho pra vocês entenderem. Vocês têm que parar de ficar só falando do sintoma e trazer os problemas reais, ó. Os problemas reais. Então, a pessoa, o que acontece aqui, ó? Você precisa ajudar a pessoa a compreender o problema real. Vou até melhorar aqui, ó. Problema real dela. O real, tá? Então, nós temos, ó. Por exemplo, uma aluna falou assim, não, é porque a pessoa fala que fica perdido na hora de preencher a planilha. Eu falei, beleza.
Mas por que isso acontece? De fato, quais são as situações, né, que acontecem por causa disso? Aí você tem que fazer conteúdo com base nisso, tá? Beleza. A gente precisa demonstrar nossa capacidade de resolver o problema. Mostrar como o método funciona, né? Como é que é a entrega, por exemplo, tá? Permitir que a pessoa entenda a compatibilidade. Será que é compatível para mim? Será que faz sentido para mim? Então é isso que o seu conteúdo precisa fazer agora, tá? E aí, você precisa, no seu conteúdo, fazer ângulos diferentes de conteúdo. Como assim, Thalita? Por que ângulos diferentes? Ângulos diferentes para eu ver, opa, realmente ela é boa no que faz, ela sabe do que está falando e está fazendo sentido aqui para mim, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu fiz um conteúdo assim, por que que eu prefiro vender abre carteira ao invés de low ticket, por exemplo? Por que que eu prefiro começar com... Tô dando um exemplo. Por que que eu prefiro começar vendendo mentoria individual para depois você ter tal coisa? Tô dando um exemplo para vocês, tá? Então, vocês vão trazer conteúdos em ângulos diferentes, tá? Então, existem 12 ângulos de conteúdo para você poder trazer, tá? São 12 ângulos diferentes, ó. Tem de diagnóstico, tem de erro, tem de causa, tem de alerta, tem de mecanismo, tem de aplicação, tem de ferramenta. Então, são vários ângulos diferentes de um mesmo tema. Então, formas diferentes de falar do mesmo assunto. Por exemplo, eu fui gravar os criativos. Eu fui falar, deixa eu pegar aqui. Eu fui gravar os criativos para um produto sobre consultoria, sobre o meu produto de consultoria. E aí eu fiz em ângulos diferentes. Olha só o que eu fiz. Eu fiz assim, falando assim, olha, qual que é a diferença entre mentoria e consultoria? Eu fiz um criativo falando isso. Qual que é a diferença entre mentoria e consultoria? É um ângulo, diferença. Olha o outro. Tem como faturar 30K só com consultoria? Porque foi uma pergunta, olha, tem como fazer isso? Isso é possível? Aí olha o outro. Tem um público com dinheiro pronto para comprar a sua consultoria. É outro ângulo sobre venda de consultoria. Estou falando de público, tá? Outra coisa, eu fiz assim, olha, procuro terapeutas, psicólogas e pedagogas que querem vender consultoria para mães com dinheiro. É outro ângulo. Estou trazendo outro ângulo do mesmo assunto. Olha só. Aí eu fiz um outro mostrando as ferramentas. Ó, ângulo diferente, ferramentas. Aqui dentro, né, da quantidade de ângulos, a gente tem bastidor de entrega, a gente tem ferramenta. Então, volta aqui. Então, para cada tema, a gente tem ângulos diferentes. Então, as pessoas, elas vão ver, geralmente, elas levam de 6 a 7 conteúdos, mais ou menos, para poder seguir a gente. Então, é por isso que a gente precisa fazer de ângulos diferentes. A gente precisa trazer também em relação à nossa história. Olha só, eu fiz um assim, ó. Quer ver? Eu gosto muito de vender consultoria porque quando meu marido sócio decidiu, ó, história, quando meu marido decidiu ser meu sócio aqui no digital, eu comprei várias consultorias para ele poder aprender rapidamente em uma tarde como fazer automação, como mexer no e-mail, como fazer isso, como fazer aquilo. Tá vendo? Eu tô trazendo em ângulos diferentes, tá? Beleza, gente, isso aqui sobre os ângulos? Entenderam isso? Então, um único tema em ângulos diferentes. Aí, por exemplo, ó, outro que eu trouxe, eu falei assim, olha, outro que eu fiz foi assim, outro que eu anotei foi assim, porque consultoria, ela é uma dúvida pontual, é uma questão pontual, certo? Mentoria já é um acompanhamento. Geralmente, às vezes as pessoas querem vender consultoria como se fosse mentoria, então é um erro. Eu fiz um outro que foi sobre como estruturar. Olha só, mais um ângulo diferente. Olha só o desenho que eu fiz, gente. Peguei até aquela mãozinha para poder fazer, ó. Tá vendo? Eu mostrando como estruturar a sua consultoria. Aí eu expliquei, esse é o passo a passo para você estruturar a consultoria.
Olha a quantidade de ângulos diferentes que eu fiz para a pessoa poder ver esses conteúdos e falar: poxa, realmente, eu preciso dessa menina aqui. Essa menina aqui é boa. E os ângulos de conteúdo, gente, vocês podem usar isso aqui para anúncio também, tá bom? Lembrando sempre que os 3 primeiros segundos, eles precisam ser chamativos, tá bom? E ter uma headline visual. Não se esqueça da headline visual, ó. Ó. E fixa, olha lá, ó. Ó, headline visual e fixa, tá bom? Para chamar a atenção do cliente maduro, perfeito? Então, Thalita, para fazer esses ângulos, como é que a gente desenha esses ângulos? Calma que tem que fazer uma matriz de gargalos, tá bom? Segunda coisa que a gente precisa fazer, formatos diferentes. Como é que funciona essa questão de formatos diferentes? As pessoas, elas consomem conteúdo em formatos diferentes. Como assim em formatos diferentes? Olha, às vezes tem gente que gosta de caixinha de pergunta, tem gente que gosta de um Reels mais longo, tem gente que gosta, ó, visual, ó, aqui, ó. Ó, eu fazendo um visual, mostrando, usando o notebook LM para poder fazer isso. Fácil, fácil de fazer, tá, gente? Caixinha de pergunta, tá? Mostrando o produto por dentro. Então é visual. Então, quando eu falo formatos diferentes, tá? Pode ser tela dividida, por exemplo, porque a IA, ela analisa o seguinte: a Rose consome que tipo de conteúdo? A Cecília consome que tipo de conteúdo? Ah, eu vou entregar mais para ela esse formato aqui. Então é por isso que a gente tem que diversificar os nossos formatos de conteúdo. Pode ser estudo de caso, caixinha de pergunta, Reels curto, tela dividida, aquele mostrando o computador, tá? Então são formatos diferentes. Eu falei de ângulos, formatos diferentes, beleza? O que mais agora? Esse é o mais importante. Agora sim, é momentos de persona diferente. Tenso, né, gente? É tenso isso aqui. Momentos de persona diferente. O que é isso? Quando você for deixar um depoimento, deixa claro o momento da pessoa. Vamos entender aqui duas realidades, tá? Existem duas realidades, tá? Por exemplo, a Rose é a mesma persona que a Cecília, tá? São mentoras, experts, com muita experiência. Só que elas estão em momentos diferentes. Como assim? Ué, pode ser que a Rose ela já esteja num determinado ponto e a Cecília em outra. Então, a mulher A e a mulher B. Então, quando você for trazer um depoimento, você pode construir uma narrativa com aquilo ali. Olha, fulano estava em tal situação, assim, assim, assado. Como que você diagnosticou aquilo ali? Qual foi o plano que você criou? Como aquilo foi resolvido? O que foi feito para aquilo ser resolvido? Por exemplo, esses dias eu fiz nos stories, eu contei de uma aluna que tinha mais de 100 mil alunos na base, porque ela vendia muito low ticket. Só que ela não tinha mentoria, então, né, o lucro ficava baixo por causa disso. Ela tinha que ter um próximo passo. Esse é o objetivo do Abre Carteira, levar a pessoa para o próximo passo, né? Então, foi o que a gente construiu. Então, quando eu contei isso nos stories, várias pessoas chamaram. Por quê, gente? Por que várias pessoas chamaram? Eu contei exatamente isso. Olha, encontramos um erro assim, assim, assado na cliente X. Por que várias pessoas chamaram? Alguém sabe me falar? Perfeito, Raquel. Perfeito. É isso. Se identificou. Porque era o momento da pessoa. Ela estava passando exatamente por aquilo ali. Ela se identificou com aquela realidade. Entende, gente? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa fazer conteúdo em ângulos diferentes, em formatos diferentes, em momentos diferentes da persona. É isso que precisa acontecer agora. Aí sim, as pessoas vão chegar no seu direct e vão falar: nossa, eu me identifico com isso, eu me identifico com os seus valores, eu me identifico com o que você falou. O que eu mais recebo quando o comercial fala para mim é o seguinte: Thalita, eu me identifico com os seus valores, eu me identifico com tudo que você está trazendo para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo conteúdo em ângulos e formatos e momentos de personas diferentes. Entendeu aqui, gente? Vamos fazer isso juntos? Quem é que gostaria de fazer isso junto comigo? Comenta aí. Quer fazer comigo? Vamos fazer isso juntos aqui. Bora? Comenta aí quem quer. Quem quer fazer junto comigo? Vambora.
Bora, bora. Só a Jana, então vou chamar só a Jana. Bora? Vamos. Vamos, comenta aí, vamos. Eu quero. Beleza. Vou fazer um convite para vocês. Bora fazer isso juntos? Nesse sábado, agora, de 8 a meio-dia, a gente vai fazer um desafio que ele se chama Gerador de Aplicações. Qual que é o objetivo do nosso desafio? É construir exatamente isso aqui. Ângulos de conteúdo diferentes, formatos diferentes, momentos de persona diferentes. É isso que eu quero trazer para vocês. O objetivo do nosso gerador de aplicações, que vai ser sábado, de 8 a meio-dia, é fazer você gerar de 3 a 10 oportunidades de venda da sua mentoria, consultoria ou serviço com conteúdo. Você vai ter agente de IA para fazer o trabalho pesado, que vai definir o cliente maduro, rastrear os termos, né, que ele digita na busca e transformar suas calls em conteúdo. Bora fazer isso, é um convite meu para vocês, a gente vai fazer um desafio gerador de aplicações no sábado, neste sábado agora, tá? De 8 ao meio-dia. Se você quiser participar, eu vou pedir para o time para deixar o link aqui para vocês. Quem quiser participar, esse desafio, ele vai ser R$ 47,00. E você tem acesso a 30 dias de gravação. Você vai ter acesso, para quem comprar aqui, vai ter acesso a 30 dias de gravação, comprando a 47. Depois a gente vai colocar um order bump, que a pessoa vai ter que comprar a gravação. Então, se você quiser participar, você pode participar. Você pode, o time, vocês podem colocar aí, por favor, para mim o link, por favor. A gente vai falar de todos os ângulos, existe um guia para nortear vocês, a gente vai falar de todos os ângulos, a gente vai falar sobre o momento de persona, a gente vai falar sobre as dimensões, né, desse momento de persona, porque assim, o que é um momento de persona, gente? Que é mais importante vocês captarem, tá? Quando a gente capta o momento de persona, é o seguinte, quais são as características do público? Então, por exemplo, a Rose, ela tem um determinado momento, ela já tem uma grande autoridade, muito tempo de experiência, ela já tem reputação online, ela já tem, por exemplo, clientes na base dela. Então, por exemplo, eu passo uma estratégia para a Rose, tá? Que a Rose é mais provável da Rose ter resultado do que uma aluna que não vai ter esses requisitos que ela tem. Entende? Então, o questionamento do público é justamente esse: será que eu vou ter resultado, mesmo resultado que a Rose? Vocês entenderam isso aqui? Entenderam, gente? Beleza? É levar a pessoa para aplicação, pode ser consultoria, serviços, mentoria, sessões, vai servir para todas essas vendas de serviços, ok? Beleza? Sábado do dia 8. Dia 8? Isso, acertei? Dia 8. Dia 8 de agosto, de 8 a meio-dia. A gente vai trabalhar todos esses ângulos, formatos e momentos de persona. E o objetivo, gente, é que vocês saiam com um calendário para que vocês possam aplicar isso durante o mês. Porque, inclusive, amanhã vai ter uma aula para o pessoal da mentoria. Eu vou explicar sobre o planejamento do segundo semestre, mas o segundo semestre, eu não sei se vocês sabem, mas agora é o momento de gerar. Por que vocês acham que eu comecei a fazer mais conteúdo agora? Primeiro, ângulos diferentes, é lógico, tá? E por causa da Black Friday. A Black, pessoal, minha pergunta para vocês a Black a gente faz para quem já é seguidor, quem já segue, quem já conhece ou para quem não conhece? O que vocês acham? É para quem conhece ou para quem não conhece? Para quem conhece, exatamente. Então, o momento agora é de você gerar oportunidade, né? Você conversar com as pessoas, de você fazer prospecção, de você trazer pessoas para o teu perfil. É o momento de você fazer isso, é começar a fazer agora. Então, o nosso objetivo do nosso desafio é te ajudar nessa ideia
de você gerar o seu calendário para você fazer aplicações, para você ter aplicações, gerar conversa, porque pode ser que o lead de hoje vai comprar lá na Black, um exemplo, mas você tem que ter pessoas na base. E é por isso que a gente vai fazer esse desafio de aplicações. Perfeito, pessoal?